Olá, hoje vamos dar continuidade a estudos com base na revista Em Marcha, que traz alguns exemplos para a gente a partir de histórias do Novo Testamento, de personagens do Novo Testamento. Na última lição, nós estudamos um personagem exemplar, que foi Estevão, o primeiro mártir cristão. Hoje, ao contrário, vamos estudar uma pessoa que a gente aprende com ele um pouco sobre o que não devemos fazer, que é Simão, não Simão Pedro, mas Simão o Mágico, cuja história está narrada no capítulo 8, livro de Atos, versos 4 a 25, e aí eu destaquei aqui um pedaço dessa história, dos versos 18 a 21, quando Simão, então, ele percebe que os apóstolos, eles tinham poder dado por Deus, que quando eles impunham a mão sobre uma pessoa, essa pessoa recebia o poder do Espírito Santo. Ele ficou, então, maravilhado e queria dar dinheiro, comprar dos apóstolos uma delegação desse mesmo poder, para que ele também tivesse esse mesmo dom. E Pedro, então, rechaça de maneira veemente, fala, olha, teu dinheiro será contigo para perdição, porque julgaste adquirir por meio dele o dom de Deus. E aí Pedro não entra para contemporizar, não, olha, não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Essas foram as palavras bem duras, bem sinceras, de Pedro para Simão o Mágico. Em que contexto que isso aconteceu? Vamos lá. Na semana passada, nós vimos, então, que Estevão foi martirizado. E o martírio de Estevão, ele levou a uma desconcentração da igreja, que até então, né, a igreja, na verdade, não era igreja ainda, do grupo de cristãos, que até então estava ali reunido muito, agrupado muito em Jerusalém, que era o centro, né, a capital da Judéia e o centro da religião judaica. E com esse martírio de Estevão e com o próprio testemunho que Estevão deu até o final, que foi um testemunho impressionante, como estudamos no domingo passado, começaram muitas pessoas a aderir ao cristianismo, a querer conhecer que Jesus era esse que levava um homem como Estevão a tamanha fé, a tamanho destemor. E, ao mesmo tempo, então, que a igreja começa, esse agrupamento de cristãos não era ainda com a igreja, mas que os cristãos começam a crescer, começa a haver uma violenta perseguição. Aquilo foi uma ameaça muito grande para os poderes estabelecidos naquela época. E aí eles começam a se espalhar, os cristãos começam a se espalhar, o evangelho começa a ser pregado em outros locais, porque acabou sendo uma bênção, evidentemente, se concentrar, ficar só em Jerusalém, passou a ser anunciado em outros lugares. E aí, em Samaria, que era a capital do Reino do Norte, né, de Israel, do antigo Israel, Filipe, um dos discípulos, encontra esse homem chamado Simão, que era mágico, e ele fazia mágicas que iludiam as pessoas. Muitos achavam que ele tinha um poder sobrenatural, que ele era mago, que Deus tinha dado a ele esse poder. Mas, na verdade, ele era apenas um ilusionista. Ele sabia enganar as pessoas, como muito mágico hoje, né? Muitos mágicos fazem. E a mágica, quando é feita para lazer, não tem nada demais. O problema é quando a pessoa quer enganar falando que não, que ele tem um dom sobrenatural, e era isso que ele fazia. Ele era famoso, ele ganhava dinheiro, ele vivia dessas trapaças, vamos dizer assim. Era um trapaceiro, não podemos falar diferente. E aí, até ele foi tocado pela mensagem do evangelho. Quando o Filipe e os outros apóstolos, eles começam a anunciar a Cristo ali em Samaria, Simão se converteu. Mas foi uma conversão não completa, porque o que ele buscou nessa conversão foi os benefícios que poderiam ser obtidos a partir dela. E isso é uma coisa que até hoje muita gente busca, se converte para ter benefícios. E aí, o que acontece com essa conversão? Ela é uma conversão parcial. É preciso que a nossa conversão seja profunda, com bons frutos.
Não pode a árvore boa dar maus frutos, né? Disse Jesus. Mas não é isso que as pessoas estão buscando, não foi isso que Simão buscou e nem é isso que se busca hoje. Não sei se vocês já viram notícias aí nos jornais, mas no Rio de Janeiro, principalmente, tem muito traficante evangélico que se diz convertido ao evangelho. E não é que abandonou o tráfico não é ex-traficante, eles continuam com traficantes, continuam liderando bandos armados, matando pessoas, tocando terror nas comunidades, mas falando que são evangélicos. Por quê? Eles vão buscar, fundamentalmente, uma proteção. Não, eu como evangélico, como filho de Deus, eu como ungido do Senhor, eu vou resistir aos meus inimigos, quer dizer, está errado a gente buscar... Tá, você está pegando um caso extremo, Vitor, mas quantas pessoas vão à igreja e vão buscar Cristo porque querem muita saúde, querem não ficar doentes, querem prosperidade financeira, querem estabilidade no casamento, querem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não que você não possa querer. Claro, quem que não quer essas coisas? Mas não é por isso que a gente tem que buscar a Deus, não. Não é em benefício próprio. As bênçãos virão, mas não é isso que a gente tem que buscar. Não é o foco da nossa fé. E aí, Simão, ele abraçou a fé, diz a palavra lá, diz em Atos, que ele então se converte, né? Ainda que parcialmente, mas ele não deixou morrer o velho homem e não deixou a ganância no coração dele em segundo plano. Essa é uma outra necessidade que nós temos. A conversão é um nascer de novo. E esse nascer de novo, ele precisa implicar, ao mesmo tempo que o novo homem, a nova mulher nasce, a velha pessoa, a velha figura humana tem que morrer. É renúncia. E ele não quis renunciar. Uma das coisas que estavam muito erradas, que até hoje muito discutível, que é a ganância, ele não renunciou. Ele, na verdade, queria glorificar a si próprio. Ele queria se converter, sim, mas não perder a fama, o poder, o destaque que ele tinha no meio do povo. E ele, então, oferece dinheiro aos apóstolos, achando que ele podia comprar, olha, eu quero ser igual vocês, eu quero, quando botar a mão em alguém, que essa pessoa receba o Espírito, porque aí ele queria ser glorificado. Agora, gente, quantas pessoas hoje querem e buscam a autoglorificação, não é verdade? Quantas pessoas estão nas igrejas buscando glorificar a si próprios, líderes, cantores, pastores, estão agindo como Simão, embora de maneira diferente. Então, a gente precisa, sim, da profissão de fé, da declaração pública de fé, do batismo, mas isso não basta. São condições necessárias. Todo mundo que se converte deve ser batizado e depois fazer a sua profissão de fé, a sua declaração pública de adesão à igreja. Mas isso não basta. Precisa ter uma verdadeira conversão no coração. Vivendo o quê? Um cristianismo que seja saudável e que seja íntegro, como está aqui, ó, nos libertando dos grilhões do pecado, dos grilhões do pecado. Olha, íntegro significa o quê? Não partido, não quebrado, não fragmentado. Temos que ser cristãos em todas as dimensões da vida, e não apenas em algumas. E outra coisa que o Simão Mágico tentou, né, é escolher dons e comprar dons. Olha, não só não podemos comprar, mas os dons são distribuídos não conforme a nossa vontade, mas como é a vontade de Deus. Ele dá o dom e sempre para um fim útil. Ele não dá dom para exibicionismo nem para ganhos pessoais. E nós precisamos também ouvir a admoestação de pessoas mais experientes, que foi o que Pedro fez ali com Simão. Será que nós temos tido paciência para ouvir isso? Muitas pessoas acham que, uma vez que são já cristãos, e já não, quem vem falar comigo, não vem me dar conselho, não, porque eu já estou na igreja há tantos anos, eu sou convertido igual você. Não, não, não. Tenha mais humildade, ouça sim. A gente precisa, às vezes, que alguém nos fale que a gente está errado e ouvir essa pessoa com paciência, com respeito, e deixando o coração e a mente aberta. E nós devemos, por outro lado,
ajudar na caminhada dos recém-convertidos, para que eles possam realmente ter um processo de discipulado. Não apenas dar o primeiro passo da sua conversão, mas dar o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, caminhar a cada dia junto conosco. E olha, quando a gente se dispõe a fazer isso, a gente também cresce, a gente também é muito abençoado quando trabalha no discipulado de outras pessoas. Isso é uma coisa que precisamos desenvolver mais. E, além disso, nós próprios precisamos constantemente avaliar a nossa caminhada de fé. A gente pode nunca ter feito algo tão, assim, chama tanta atenção quanto o que Simão Mágico fez. Mas será que a gente continua reto na caminhada? Nós estamos realmente buscando a perfeição cristã, a santidade cristã, a maturidade cristã? Temos que estar sempre de olho para que a gente não caia em tentação, como Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, e não nos deixeis cair em tentação. Que Deus, então, nos abençoe ricamente, que nós possamos, a cada dia, buscar uma conversão plena, legítima, à luz do Evangelho, da sã doutrina, e não uma conversão parcial ou benefícios pessoais que possam decorrer da nossa fé. Amém.